Bom dia a todos! Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre médium e mediunidade. O bom médium, pois, não é aquele que se comunica facilmente com os espíritos, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido que a excelência das qualidades morais nem sempre é necessária para a mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nos esclarece. Então, a questão que se apresenta é: tens mediunidade? Vamos recorrer ao Livro dos Médiuns para ver que, reconhecendo que os canais que permitem o aparecimento da mediunidade são aqueles que já vêm estabelecidos desde os acertos e assunção de compromisso no mundo espírita, não podemos menosprezar os níveis de responsabilidade de cada medianeiro encarnado na Terra. A bem da verdade, na escolha das provas, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, lá na questão 814 sobre a escolha das provas, a última prova que nós desejamos é a de mediunidade. A pessoa escolhe nascer bonito, nascer rico, né, com as facilidades do planeta, e a mediunidade ele vai empurrando. Então, informa a espiritualidade superior que a mediunidade, quem tem a mediunidade, ela é uma das últimas ferramentas que a gente pretende utilizar e que só recebemos por misericórdia da providência divina. Nenhuma criatura se apresenta no mundo, portanto, a faculdade de intercâmbio com o invisível por mero acaso, né? Os fundamentos são de alta relevância para o portador. Há que se tratar a mediunidade com respeito, com dignidade. Muito embora, a princípio, todos têm medo. Nós temos medo daquilo que a gente não conhece. Daí a importância de nos esclarecermos, né? Os fundamentos são de alta relevância para o portador, com vista ao esquema de redenção gradativa que temos todos que evoluir. Nós caminhamos para a luz, para Deus, assim como a planta que faz a fotossíntese caminha em direção ao sol. E a questão é: sentes a influência dos invisíveis de modo ostensivo? Você sente coisa que os outros não sentem, vê coisa que os outros não veem, né? De vez em quando, pessoas de outras religiões vêm nos procurar para falar: olha, se eu falar lá na minha igreja, o pessoal vai estranhar, né? Vão dizer que é coisa do diabo. Mas coisa do diabo mesmo é a ignorância, a falta de esclarecimento. Então, a pergunta é: tens mediunidade? Se és dela portador, começa por buscar um núcleo de estudo da doutrina espírita, onde a disciplina e o trabalho no bem te façam normas de conduta, e engaja-te nesses esforços para fazer brilhar a tua luz. Foi a recomendação de Jesus para todos nós: brilhe a vossa luz, né? Por meio da ação disposta e bem-aventurada da mediunidade, para que possamos nos tornar instrumentos do Cristo, no atendimento aos dramas e às necessidades do mundo. Através das diversas mediunidades, diversos tipos de mediunidade, nós vamos estar estudando no decorrer das nossas falas, nós temos a condição de servir melhor quando temos conhecimento. Então, no atendimento aos dramas, necessidades do mundo, onde ainda há a dor, a desolação e a imensa ignorância imperam, né? Ainda há aqueles que dizem que essas coisas são coisas do diabo, né? Guarde então a certeza de que, trabalhando na mediunidade com respeito, disciplina e decisão, os teus dias terrenos serão gloriosos. É muito melhor a gente poder auxiliar do que ter que ser auxiliado. E será também glorioso a tua volta ao imenso lar da imensidão.
Esta notícia está no livro Revelações da Luz, psicografado por Raul Teixeira. E nós vamos ver um pouco hoje sobre a influência moral do médium. O desenvolvimento mediúnico está em relação com o desenvolvimento moral do médium? A resposta nós encontramos no item 226 do Livro dos Médiuns. E a pergunta se o desenvolvimento está ligado à moral, a resposta é clara e objetiva: não está. Não. A faculdade propriamente dito é orgânica. Determinadas criaturas têm mais propensão à sensibilidade mediúnica do que outras. Né? Então ela é orgânica, não depende da moral. Por isso que de vez em quando a gente é questionado, né? Mas aquela pessoa não age direito, né? E cheia de equívocos na vida, e é médium. Pois é, a faculdade é orgânica, independe da moral. Por que isto ocorre? Se só as pessoas boazinhas, prestativas, né, só os santos tivessem mediunidade, os demais iam dizer assim: eu não tive oportunidade, por isso que eu não sou bom. Então, Deus que é justo e perfeito, manda a chuva para justos e injustos, manda o sol para justos e injustos. E, da mesma forma, todos os dons. A mediunidade não é diferente, né? Então, ela independe dos valores morais, mas o mesmo não acontece com o uso que se faz dela. A mediunidade em si é neutra, é um instrumento de trabalho. Se nós dermos uma enxada para uma pessoa, ela é neutra. A pessoa pode utilizar a enxada para carpir o mato ou pode utilizar para bater na cabeça do adversário. Da mesma forma, a mediunidade é um dom para ser utilizado santamente, mas há aqueles que usam para tentar prejudicar os demais, né? E certa feita perguntaram para o Chico Xavier: existe macumba? A pessoa tem medo de macumba. E o Chico disse: olha, a macumba é como se fosse um buraco na parede. E você, com uma bolinha na mão, joga na parede. Se tiver buraco na parede, vai passar. Se não tiver, volta para quem jogou. Da mesma forma é o mal. Quando desejamos o mal a alguém, ou quando pretendemos fazer o mal a alguém, o mal muitas vezes retorna para nós. Se a pessoa estiver num estado de consciência tranquila, agindo no bem, com certeza não há mal que pegue nela. E quando ocorre, justamente porque a pessoa está em baixa, mentalmente falando, né? Portanto, a mediunidade tem uma função neutra, trata-se de um instrumento de trabalho que pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Por si só, a faculdade mediúnica não depende da moral, não depende da inteligência, não depende de cultura. E isto ocorre porque ela é orgânica. A gente vê pessoas muito humildes, com uma excelente faculdade de cura, faculdade de vidência, faculdade de audiência e tantos outros tipos, como a dupla vista, né? E a profecia, que é prever as coisas que vão acontecer com antecedência. Então a faculdade não depende da moral, da inteligência, da cultura. Deus concede a mãos cheias para todo aquele que queira, que tenha necessidade de utilizá-la. Isto ocorre porque ela é orgânica, como já dissemos, e radicada no organismo físico do intermediário. No entanto, o que se pode conseguir com a mediunidade, os efeitos dela, irão sofrer uma influência decisiva dos valores éticos do medianeiro. E, naturalmente, aquele que pratica o bem, recebe o bem. Quem mexe com perfume fica com a mão perfumada. Quem fica mexendo no lixo, né, que é o lixo da maldade, do egoísmo, ele vai naturalmente ficar com esse mesmo odor, né, odor de lixeira. Quando perguntaram ao benfeitor Emmanuel qual era a maior necessidade do médium, ele disse:
A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, e que vai fazer com que vença nos labores mediúnicos, nos trabalhos mediúnicos. O que o médium tiver a maior carga de sentimento, e aquele que tiver a maior carga de sentimento é o que vai se desenvolver melhor. Quando Chico Xavier se propôs a trabalhar na mediunidade, Emmanuel lhe recomendou que lesse a obra, O Livro dos Médiuns. Não é um livro muito fácil de ler sozinho, porque é a parte científica da doutrina. Como acontecem os fenômenos. Nós, na Casa Espírita, fazemos estudo do Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos de forma sistematizada. De modo que, em grupo, a gente troca ideias sobre as propostas do Livro dos Médiuns, e muitas vezes somos obrigados a determinado tema e ter que pesquisar e voltarmos com a resposta numa outra oportunidade. Ocorreu certa feita de nós confundirmos vidência com clarividência. Vidência tem aquele que vê algo que os demais que estão naquele local não estão vendo. Então, se eu vejo alguém por trás de uma pessoa, eu descrevo como é que ela é e a pessoa identifica. Eu sou um médium vidente. Agora, existem aqueles que veem fatos que estão ocorrendo fora do local que ele está. Até em outros países. Então, este que nós chamamos de clarividente é o que ocorre muitas vezes quando a cigana pede para ler a mão da pessoa. Via de regra, ela fala do passado e do presente. O passado e o presente estão cristalizados no nosso perispírito. Já dissemos na fala anterior que nós somos um ser trino, somos 3 em 1, como o abacate, que tem a casca, a polpa e a semente. A semente é o espírito, repetindo a aula anterior. A polpa é o perispírito, que é quem nos acompanha quando nós desencarnamos. O espírito somos nós, que temos o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e que somos inteligentes. Então, numa das obras de André Luiz, ele dá um esclarecimento interessante. É como se fosse um cavalo engatado na carroça. Então existe, enquanto estamos encarnados, enquanto estamos aqui na Terra, o carroceiro, que somos nós, o espírito, o cavalo, que é o perispírito, e a carroça, que é o corpo físico. Quando cessa a energia orgânica, as pessoas dizem que morreu, é só desengatado o cavalo da carroça. A carroça é enterrada, que é o corpo físico, O espírito monta no cavalo e continua a sua jornada. A grosso modo seria isso, porque, a bem da verdade, não é bem um cavalo, é uma imitação do nosso próprio corpo que nós tivemos na última jornada na Terra e que pode ser visto por aqueles que o conheceram. Então, nós somos trinos, e temos que continuar a nossa jornada evolutiva, vindo a este planeta tantas quantas forem às vezes necessárias. E nosso destino é sermos anjos um dia. Quando será? Depende de cada um. Uns se dedicam às causas coletivas, não perdem a oportunidade de auxiliar, de ajudar, e pode conquistar, porque no universo não existe a indicação, Não existe quem indicou. Tudo evolui por mérito. E o nosso destino é evoluir. Então, e a mediunidade é essa ferramenta de trabalho. Daí a necessidade de buscarmos nos esclarecer, nos informar, e durante as nossas falas, nos vídeos subsequentes, estaremos disponíveis para responder as perguntas que nos forem encaminhadas. A coordenação
do vídeo vai colocar um e-mail, um endereço, para que possam ser encaminhadas as perguntas e nós estaremos respondendo de acordo com o Livro dos Médiuns, de acordo com as obras básicas de Kardec. Eu costumo dizer que nós não temos resposta para tudo, mas a doutrina espírita tem. São as 5 obras básicas de Kardec e toda a leitura complementar, além da Revista Espírita, que foi produzida de 1858 a 1869, durante 11 anos, uma revista por mês, respondendo justamente os questionamentos que eram enviados. Então, nesse instante, nós paramos esse vídeo por aqui e continuamos logo em seguida na próxima semana.